Você sabia que 89% das 500 maiores empresas de 1955 não existem mais? É por isso que hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é sucesso e experiência do cliente, para que você não esteja nessa situação daqui 15, 20 e 30 anos e a sua empresa tenha muita longevidade no mercado. Meu nome é Vitória Almeida, eu sou gerente da área de operações e hoje eu queria te convidar, antes da gente começar a falar sobre o nosso vídeo, a seguir todas as nossas redes sociais, começando lá pelo Instagram e depois aqui seguindo no próprio YouTube, para você acompanhar as novidades e estar sempre por dentro das maiores tendências do mercado digital e de empreendedorismo aqui no Brasil. Então, sem mais enrolação e bora pro vídeo. A gente vai falar aqui nesse vídeo sobre 5 pilares que vão ajudar a sua empresa a caminhar em direção ao futuro. E como é que a gente sabe que isso vai te levar até lá, né? Vai te ajudar a atingir os seus objetivos e fazer com que você cumpra o seu propósito através do seu negócio. Quando a gente para e pensa em quem é o nosso cliente, o que ele precisa, é aí que nós estamos à frente de qualquer concorrência. Então hoje nós vamos listar 5 pilares para que você consiga criar uma estratégia centrada no seu cliente e consiga estar sempre à frente no teu mercado, sempre competitivo e sempre com o melhor, entregando sucesso e resultado para quem realmente importa, que é o seu cliente. O primeiro tópico que a gente vai falar dentro da sua estratégia, que precisa estar muito claro, é a respeito do propósito e diferenciais da tua empresa, tá? A sua empresa, eventualmente, pode ter sido criada e fundada porque você passou por um perrengue como consumidor, não é mesmo? Ou então, você pode ter criado essa empresa porque você era um especialista, trabalhava em um segmento e era apaixonado por aquilo que você fazia. Então, esses são os cenários mais comuns, né, do empreendedorismo no nosso mercado aqui brasileiro. Ou você era um especialista e trabalhava nessa área, ou você teve uma dor muito grande, passou por um problema e um perrengue na hora de consumir algum produto ou serviço e desenvolveu uma solução para ajudar pessoas, começando por você, certo? Isso é muito bom, isso é muito legal, e quando a gente se coloca na persona, né, do cliente, é aí que a gente sabe exatamente o que ele precisa. Porém, a gente sabe que com o passar do tempo, os clientes, eles mudam, né, o seu comportamento de compra. Então, o teu propósito, ele não pode ser algo mutável, né? O seu propósito é a essência da sua empresa, é o porquê ela existe e o que ela quer entregar e impactar nesse mundo, né? Vai muito além de um serviço, vai muito além de um produto. Até porque os serviços, produtos, meios e formatos, eles se alteram conforme a tecnologia avança. Então, se você era um produtor, por exemplo, musical há 20 anos atrás, com certeza você sabe que hoje não funciona da mesma forma, né? As tecnologias, os formatos, os processos e a comunicação evoluiu demais nessas últimas 2 décadas. Então, quando você pensa em propósito e diferenciais, você pensa em como você pode impactar a vida, né, e o dia a dia do seu cliente, independente de um formato, né, de produto ou de serviço. Esse formato de produto ou serviço, ele tem que ser extremamente adaptável, né? Então aqui sem ego e sem apego às suas invenções e genialidades, porque o que é hoje, amanhã já não funciona. E o seu diferencial e o seu propósito, eles não podem estar conectados às características do seu produto, né? Então, o meu produto, ele entrega performance, ele é veloz, ele é ágil, né? Vamos falar um pouquinho de sistemas. Algum tempo atrás, não muito, a maior parte dos sistemas eram feitos em instalações em desktop, né? O que é isso? Você recebia um técnico, né? Um assistente do software, que você assinava uma licença anual ou até mesmo vitalícia, e ele ia até o seu local de trabalho, a tua empresa instalava esse software, adaptava ele para a tua equipe e daquela forma ali ficava. Né? Hoje em dia, como que funcionam a maioria dos ERPs, dos sistemas de CRM, de controle de estoque, como é que eles funcionam? Eles estão todos na nuvem, né? Por isso, o modelo, as características mudaram muito mais rápido e com muito mais velocidade do que aqueles sistemas que estavam em formato desktop. Imagina só se a tua empresa ficasse presa ao formato desktop e não aceitasse de jeito nenhum que você precisava se adaptar ao sistema de nuvem, né, para atender melhor as necessidades do teu cliente e também evoluir e aprimorar o teu serviço, o teu software com muito mais agilidade.
com certeza a sua empresa já não estaria mais aqui hoje. Ela não existiria porque ela não iria atender as necessidades de quem? Do nosso consumidor final. Além de você focar em construir todo o seu propósito, os seus diferenciais, em prol de mudanças e melhorias para facilitar a vida do seu cliente e não nas características do seu produto, você como gerente, como gestor, como CEO, você tem que levar isso para as pontas. E o que é isso? É você construir uma filosofia dentro da tua companhia de que vocês entregam solução para o cliente e não características ou um produto encaixotado, né? Nós temos que aprender a ser mais flexíveis e mutáveis. E isso só vai ser efetivo lá na ponta para o teu cliente se toda a sua rede, se toda a tua equipe, seus colaboradores, eles estiverem dentro dessa visão. Se a sua equipe não concordar ou não estiver 100% centrada na mesma visão, isso não vai acontecer. Por mais flexível que o seu negócio seja, se os seus colaboradores forem rígidos, e extremamente fiéis a processos focados no teu produto, vocês não vão conseguir entregar esse sucesso lá na ponta para o seu cliente. E como é que você pode fazer isso, Você precisa começar com um manifesto da sua cultura, uma conversa realmente com seus colaboradores. Depois a gente passa por liderar pelo exemplo, Então, viver no dia a dia, viver, respirar e transpirar na tua pele esses valores da tua cultura. E por último, você precisa formalizar isso em processos para ficar acessível para todo mundo. O segundo tópico que a gente vai trabalhar e que você vai implementar na sua estratégia é o conhecimento profundo de quem é o teu cliente ideal. Como é que você pode fazer isso de forma simples e prática, Existem dois caminhos para você iniciar essa pesquisa e essa validação, e aí depois, obviamente, você pode trabalhar alguns métodos mais avançados que eu também vou citar aqui nesse vídeo. Os dois métodos mais utilizados, principalmente no processo de construção de planejamento de marketing, são a construção e definição das personas, que seria uma espécie de avatar ou um personagem realmente que define e que expõe ali quais são as características, hábitos e aspectos do teu cliente ideal. Ele é algo mais fictício e até mesmo caricato. Você pode levar ele a um extremo e a partir da tua persona você ir trabalhando, vamos dizer, personas mais flexíveis para você compor a sua base de clientes com aquelas características e necessidades. O segundo exercício que você pode fazer e que vai te ajudar a chegar nessa resposta, de quem é o meu cliente, como ele se comporta, o que ele quer, é a criação do seu ICP. O que significa essa sigla? Essa sigla significa Ideal, ideal, Customer, cliente, Profile, perfil. Então seria o seu perfil de cliente ideal. Diferente ali do que a gente falou das personas, esse perfil e essas características, elas são mais objetivas e ela pode, se repetir em vários tipos de clientes. Vou dar um exemplo aqui da Midhouse para vocês. A Midhouse é uma empresa que presta o serviço de assessoria de marketing digital para pequenas e médias empresas. O nosso objetivo, o nosso propósito é fazer com que essas empresas sejam, ou se tornem grandes empresas. Então, nosso objetivo é ajudá-las a crescer e participar desse processo, certo? Hoje no Brasil, a gente sabe que mais ou menos 90% dos registros de empresas compõem as menores categorias ali de MEI, CNPJ, pessoa física, Então, a maioria das empresas, elas são pequenas, elas têm essa característica, elas estão começando e desbravando o mercado, Uma característica do mercado brasileiro. Aí, Vitória, como que vocês fazem para falar com a sua persona? Porque todo mundo, basicamente, pode ser a sua persona aqui no Brasil. Então, é exatamente isso que a gente define. A gente procura entender quais são as dores que se repetem, as características que se repetem no nosso mercado. Então, algumas das características que eu poderia citar aqui para você que se repetem é que essas empresas, elas precisam de uma assessoria para construir um caminho rumo ao crescimento. Geralmente são empreendedores individuais ou possuem até ali 1 ou 2 sócios e não tem dentro da cadeia ali dos sócios alguém que tenha a visão estratégica de marketing. Muitas vezes os sócios têm perfil de vendedor, perfil de contador, ou gerente administrativo e até perfil de gerente de produção. Então, uma pessoa que bota a mão na massa e faz o negócio acontecer. Então, eles precisam do quê? Eles precisam de uma terceira ou uma quarta cabeça ali dentro do hall de decisões estratégicas da empresa para construir essa visão de marketing ao longo do tempo e ajudá-los a vender mais, ajudá-los a atingir novos mercados e construir estratégias viáveis,
e lucrativas para conseguir distribuir os produtos e serviços deles. Então, essas são algumas características que todos os nossos clientes possuem. Um outro desafio que os nossos clientes possuem é a gestão por indicadores. Então, é compreender e monitorar os indicadores de sucesso do negócio dele e entender como que ao longo do tempo esses indicadores vão impactar no crescimento da empresa e quais deles precisam ser controlados, priorizados e ajustados durante essa rota. Viu como o ICP ele é um pouco diferente da nossa pessoa? Então, para concluir esse tópico, que é o entendimento e conhecimento profundo dos seus clientes, nós temos alguns outros caminhos de descobrir quem são, né, os nossos clientes ideais. Existem exercícios que nós podemos fazer como pesquisa de mercado, pesquisa em focus group, né, que é um método em que você faz uma entrevista com um grupo de clientes realmente para entender quem são, como você conseguiu suprir uma necessidade deles, como que você ajudou eles nessa jornada. Né? E existem algumas outras análises. Quando você já tem um histórico, um período maior, né, de serviço ou de mercado, uma base maior de clientes, você consegue fazer uma análise, por exemplo, de cohort, para entender quais foram, né, os ciclos de vida do seu cliente e quais tiveram melhor aproveitamento do seu serviço. Então, são análises um pouco mais profundas, um pouco mais técnicas, que você vai precisar de dados, né, e de processos um pouco mais construídos ali e estabelecidos para extrair esse dado. Vamos então para o terceiro tópico. O terceiro tópico é: escute o seu cliente. Né? Tenha um processo, um canal ou meios com que você consiga extrair informação de quem manda no negócio, né? De quem realmente pode demitir a empresa inteira de uma vez só. Então, construa canais e pontes em que você consiga extrair informações ao decorrer da jornada do teu cliente. Sempre deixe um campo, né, um momento aberto para que ele fale com você. Quando você tem um cliente disposto a compartilhar a experiência dele com você, disposto a te dar um feedback, mesmo que negativo, você tem ali um pote de ouro. Realmente é tudo que você precisa para fazer o seu negócio evoluir. Né? E aí você consegue ir tabulando, vamos dizer, essas respostas, esses feedbacks, e entender quais se repetem, quais impactam na tua retenção, quais farão realmente uma transformação na experiência do seu cliente no curto, médio e longo prazo. E obviamente você vai procurar escolher, né, as estratégias que você vai priorizar, melhorar em prol do seu cliente, de acordo com impacto versus o esforço que aquela ação vai exigir para ser executada. Então a gente sempre analisa dessa forma aqui na área de operações, como é que eu vou promover uma melhoria para o meu cliente e qual dessas ações eu já consigo entender que eu vou ter um impacto rápido e positivo com menor esforço. Porque quando a gente fala de clientes de mercado, as mudanças são muito ágeis, né? E aí você pode ser aquele cara perfeccionista, que ama um produto excelente, você quer fazer um super projeto para o seu cliente, uma super mudança no teu software, no teu serviço, só que ela vai demorar cerca de 6 a 8 meses. E ela vai requerer um recurso muito grande, né? Você vai precisar de uma equipe de TI, de uma produção de vídeo. E sabe o que pode acontecer depois desse período? Pode ser que ela não funcione mais, né? Então, realmente, quando a gente fala do cliente, o que nasce pronto, nasce morto. Então, você precisa sempre procurar ter agilidade nas melhorias para que você teste e já receba um novo feedback do seu cliente. Faça um grupo, né, de clientes ali, um hall de clientes, coloque eles numa posição privilegiada e fala que eles serão conselhos de clientes que vão guiar as melhorias do negócio. Então tenha ali momentos de conversa com esses clientes para coleta de feedback, para demonstrar uma melhoria no seu software, no seu serviço, que com certeza você vai conseguir extrair muito mais resultado e muito mais efetividade do que as ideias que nós temos para nosso produto. Porque muitas vezes nós somos apaixonados pelo aquilo que nós fazemos, porém nós não estamos no dia a dia usando aquele produto ou serviço. Então nós não temos a visão real do que precisa ser melhorado ou feito. Então precisamos escutar, trabalhar em mudanças de forma ágil, coletar novos feedbacks, criar ali um grupo de clientes, do hall do conselho do cliente, né, alguma ideia aí para você. E, além disso, ter uma escuta sempre ativa, sem barreiras, sem paixões pelo seu negócio. Falar, isso aqui eu não mexo, isso aqui é perfeito, isso daqui é o que fiz, é o que pensei. Então, ego zero, pessoal. Quem tem ego no negócio não consegue evoluir da forma que o mercado existe. Vamos ao próximo tópico. Essa estratégia seria uma sugestão para que você
tenha um processo contínuo de treinamento da tua equipe. E quando a gente fala de equipe, a gente não fala de exatamente uma equipe de sucesso e experiência do cliente apenas. Óbvio que essa área é extremamente importante, ela é extremamente relevante. É dali que toda essa estrutura de análise, de pesquisa, de feedbacks com os clientes vai sair de forma proativa, né? Caso você já tenha condições ali de construir esse time ou ter uma ou duas pessoas para iniciar esse projeto dentro da sua empresa e disseminar essa cultura de sucesso do cliente. Mas quando a gente fala de experiência e sucesso do cliente, a gente tem que pensar que o sucesso do cliente é uma responsabilidade distribuída na sua empresa. Então, ela não é uma responsabilidade unicamente do time de sucesso do cliente. Ou o que vocês podem chamar também, eventualmente, de pós-venda, né? A gente precisa entender que o sucesso do cliente começa no primeiro contato, na primeira experiência. E sim, gente, essa impacta todo o ciclo de vida do cliente. Não adianta você achar que as pessoas não julgam um livro pela capa, não é mesmo? Isso acontece e é um recurso do nosso cérebro, um recurso natural até, que nós temos de criar uma primeira impressão e criar um retrato daquilo que nós estamos tendo, né, no primeiro contato. Isso pode ser quebrado ao longo da vida do cliente? Com certeza, mas o seu processo vai ser muito mais doloroso e difícil do que causar uma boa impressão desde o primeiro momento. Então vocês precisam construir, né, um treinamento para todas as áreas da tua equipe. Desde a área do marketing, né, que vai expor a imagem da empresa, até o comercial, o administrativo, financeiro, sucesso do cliente e principalmente a área que entrega o seu produto ou serviço, que geralmente é a área de operação, né? É quem está na ponta, é quem atende e executa o serviço para o cliente. Muitas vezes há uma dissonância entre o que o cliente ouviu lá no comercial, né? É um cenário muito comum, ou o que ele criou de imagem através da marca, através da publicidade que ele recebeu, do que ele recebe lá no fim, na ponta. Então você tem que estar sempre preocupado em equalizar essas duas imagens, certo? A gente precisa suprir as expectativas do cliente ou então nós precisamos equalizar elas. É muito melhor quando a gente entrega mais do que a gente prometeu ou se comprometeu lá no início. Então, muito melhor do que você frustrar o teu cliente é você prometer menos, é você falar menos talvez no início e lá na ponta ele ser extremamente surpreendido com o serviço ou produto. O contrário é extremamente frustrante, é um processo muito desgastante para todos os envolvidos na entrega e muitas vezes não é possível você reverter uma má impressão quando essas duas imagens, né, têm dissonância. Por fim, o último tópico que nós vamos tratar para você melhorar a tua estratégia de experiência e sucesso do cliente é um tópico: analise e revise os seus processos. Por que a gente diz isso? Muitas vezes as empresas elas vão crescendo, elas vão expandindo o time e é necessário que haja uma certa burocracia ou uma certa construção de processo para que as coisas fiquem organizadas. Mas nem sempre o processo que você definiu é o processo que vai atender a necessidade do seu cliente e vai fazer com que ele receba o resultado esperado no tempo que ele precisa, no timing que ele está precisando. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu ouvi em um podcast uma vez e eu achei incrível, fiquei surpresa e eu preciso compartilhar. Eu ouvi essa situação do Carlos Wizard. Para quem não conhece, o Carlos Wizard é fundador da rede de escolas de idiomas Wizard. E ele apresentou ali uma situação de como em um restaurante, né, em um hotel, ele sentiu que um processo atrapalhava muito todos os hóspedes ali. Vou contar pra vocês como que foi essa experiência dele. O senhor Carlos Wizard estava lá passeando, viajando, né, em algum evento corporativo e como ele mesmo citou no exemplo, ele já tinha frequentado os maiores hotéis do mundo, né, os hotéis que têm maior qualidade, 5 estrelas do mundo inteiro por conta de ser um grande empresário, reconhecido e já ter bastante sucesso, né? Carlos Wizard tem a mania ou o hábito de comer seu ovo frito nos cafés da manhã. E eventualmente ele estava em um hotel em que o processo era um pouquinho diferente. Geralmente, quando a gente está hospedado no hotel e vai tomar café da manhã, nós temos duas opções, né? Ou nós somos recebidos com um buffet self-service, onde você pode pegar ali a sua comida, o seu café da manhã, se servir e comer normalmente. Ou alguns pratos geralmente são quentes, vêm direto da cozinha e são preparados na hora. E aí o garçom, que está ali na recepção do café da manhã, anota o teu pedido
e você vai recebê-lo na mesa. Pois bem, Carlos Wizard achou que era dessa forma que ocorria, assim como ocorre em todos os hotéis. Mas nesse hotel específico, que era um hotel também 5 estrelas, também muito conhecido, o Carlos Wizard precisava pegar uma fila para anotar esse pedido e para dali a alguns minutos recebê-lo na mesa. Não era como os outros. Ele não recebia um contato, não era recebido, né, pelo garçom e já anotava ali o pedido dele, gerando essa agilidade. No relato dele, ele conta que ele demorou mais ou menos, ou até mais, se eu não me engano, de 20 minutos para receber um único ovo frito. Ao final do café da manhã dele, muito frustrado, muito chateado, né, porque era só um ovo frito, o prato mais simples que pode ser feito em um restaurante de cozinha, ele fez questão de dar um feedback para o chefe de cozinha ou quem aparentava ali ser o responsável pela organização do café da manhã naquele hotel. Ele deu seu feedback, ele disse que demorou muito, que a experiência não foi legal e que ele acreditava que aquela forma não era a melhor de se entregar o ovo frito dos hóspedes, que as outras formas funcionavam, eram muito mais rápidas, né? Eles recebiam com bastante agilidade. E aí ele recebeu o seguinte feedback. Por incrível que pareça, esse chefe ou esse gerente respondeu que aquela era a forma que eles tinham inventado e que era possível ser feito. Pessoal, tem situação pior do que você dar um feedback sobre a sua experiência de produto e você de cara não ser ouvido. Então, nesse processo desse restaurante, eles quiseram inventar a roda e fazer um outro processo para você pedir o ovo frito e o Carlos Wizard falou, aquilo realmente iria levar aquele restaurante para o fracasso, porque não existe como a gente não atender as expectativas do nosso cliente e criar processos totalmente cansativos e inviáveis. Fala a verdade, pessoal, não é possível você receber um ovo frito num restaurante de hotel com um tempo ali de 20 minutos, isso não existe, né? Então o processo que eles haviam inventado tinha uma senha, uma fila, para pedir o ovo frito que foi totalmente improdutível e desagradável para o hóspede. Então, o que a gente precisa compreender aqui? Os seus processos, os nossos processos, nunca vão ser os processos que o cliente quer, a menos que a gente ouça o que ele quer. Então, sempre esteja disposto a revisar processos, a implementar tecnologias e a mudar a forma com que as coisas são organizadas na tua empresa para não prejudicar a experiência do seu cliente. Nós vivemos a era do pra ontem, uma era em que você aperta um botão do seu celular e daqui 15, 20 minutos você recebe a sua comida prontinha e quentinha na sua casa. Então, nós precisamos sempre ter em mente que a agilidade e o que o cliente espera receber é prioridade em relação aos processos e às regras e às políticas que a sua empresa tem. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo e essas dicas, esses tópicos que a gente trabalhou, ajudem vocês a construírem um processo e uma cultura centralizada nas necessidades do teu cliente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos, que com certeza irão te ajudar também com outros desafios que você passa no teu dia a dia. E se você que está vendo esse vídeo é um dono de empresa, um empresário, um gerente, um sócio, um diretor e precisa de pessoas para ajudar o seu negócio a crescer, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo em que você pode entrar em contato com a nossa equipe e entender melhor como a Made House pode ajudar você nessa jornada a crescer e alavancar os seus resultados. É isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!